Guys, Cuba tem alguns requisitos importantes que vocês precisam atender antes de realizar a viagem de vocês. Pode até comprar, porque hoje vocês conseguem comprar a passagem sem isso, mas vocês precisam disso para poder viajar. Bom, são 4 companhias que fazem esse trecho. Infelizmente não temos um voo direto, mas você pode voar com a Latam, com a Copa, com a Avianca e com a Aeroméxico. Então, dependendo da companhia que você fizer, é o país que você vai fazer escala. Então, verifique também quais são os requisitos para entradas nesses países, porque apesar de ser escala, alguns têm algumas exigências. Então, verifique. Mas, para você ir para Cuba, que é o nosso destino, você precisa da vacina da febre amarela, do seu passaporte válido. Ali em Cuba falam que é 3 meses, mas é sempre bom você ter um passaporte com validade de pelo menos 6 meses posterior à sua viagem. Você vai precisar de um visto, mas é muito rápido, você solicita pelo site, que a gente vai deixar aqui na descrição para você. E com esse visto, ele já vem direto um link. Quando você receber o visto autorizado, leva em cerca de 24 horas, 72 horas para eles te mandarem de volta. Você pode fazer sozinho ou por alguma agência. Sozinho a gente pagou R$105 por pessoa o visto. E aí rapidinho, aí eles te mandam de volta e vem um link. Esse link é para quê? Para você fazer o formulário. Você precisa preencher um formulário para entrar no país. Então até no máximo 72 horas antes do seu voo, você precisa preencher esse formulário. Não, perdão, 7 dias. Isso, a produção está me corrigindo aqui. 7 dias antes, até 7 dias antes, você precisa preencher esse formulário. Aí são informações básicas, seu nome, passaporte, hotel que você vai ficar ou cidade que você vai ficar, é pouca coisa. E aí você já recebe o formulário preenchidinho, que vem com o QR Code, que é o que você vai ter que apresentar para a companhia aérea. Além disso, eu não tenho certeza, mas a maioria dos lugares que eu vi fala que o seguro viagem é obrigatório. Então você precisa ter, só que fique atento porque nós costumamos viajar com o seguro do cartão de crédito. E Cuba tem muitos problemas com isso e não é todo seguro que é coberto. O nosso cartão de crédito não cobre Cuba. E aí eu tive também dificuldade para encontrar uma companhia que cobrisse Cuba. Então eu vou deixar aqui para vocês qual foi a companhia que eu fiz e qual foi o seguro que eu fiz. Eu vou deixar na descrição, tá? E vou deixar também o telefone da pessoa com quem eu fechei esse seguro. Porque não são todos esses sites que a gente encontra de promoção de seguro que cobrem. Então fique muito atento a isso, porque senão você vai acabar pagando e não vai ter uso. O nosso para 4 pessoas saiu 500 e alguma coisinha. Foi bem bom o preço, mas também a cobertura é baixa. Mas foi o que a gente encontrou. Acho que é isso. Conforme tiver mais informações e coisas, eu vou contando aqui para vocês. Algumas concepções assim de coisas que lemos e assistimos antes de vir. E chegando aqui não está aparecendo que é bem assim. Então vamos lá. A respeito dos carros, realmente há muitos carros antigos em condições mais assim. Inclusive o táxi que a gente pegou na vinda, a gente achou que talvez fosse ficar em algum momento no caminho. Era um pouquinho mais antigo, mas a gente também viu muitos carros mais modernos, de marcas que a gente nem pensou que tivesse aqui. Vimos Mercedes, vimos carros elétricos. O que mais aí, produção, que a gente viu? Tem muito carro chinês. Carro chinês, a gente viu aqui. Peugeot. Então, assim, tinha carros realmente com aparência, assim, de carro novo, carro bem cuidado, bem conservado, que possivelmente tenha para alugar, porque inclusive no aeroporto, quando a gente chegou, nós vimos uma parte da locadora ali só com um carro muito moderno. Então eu tinha ouvido falar antes também que não era para se alugar carros, porque você podia ficar no meio da estrada, os carros não tinham manutenção. Essa parte eu não vou saber falar para vocês quanto à manutenção, porque a gente não alugou, porém os carros que eu vi para alugar ali no aeroporto e aqui no hotel também tinha muitos modernos e parecendo carros bem novos. Então eu acredito que não vai ter muito problema de mecânica com esses carros. Aqui no nosso hotel, né, no Meliá Internacional, tem inclusive uma parte de estacionamento com carregamento de carro elétrico, né? Acho que tinha umas 5 vagas pelo menos para carregar carro elétrico. Na rodovia vindo para cá a gente não viu, né? Mas tem aqui no hotel. Quanto aos postos de combustível,
Na rodovia tinha alguns postos e lá na cidade também. Na cidade tinha fila e a gente ouviu falar que tem preferência de alguns tipos de meio de locomoção como ônibus, táxis para abastecimento, então tem fila. Não sei dizer exatamente para vocês como funciona, se tem limite de combustível que você pode colocar ou não, mas tem uma fila na rodovia e lá também os postos eram bem, como que eu vou dizer, bem simples, bem assim, eram simples, bem assim, bem simples. Então, assim, não se assustem se vocês verem o posto, assim, às vezes parece que não está funcionando, que é abandonado, mas alguns postos, a maioria é assim mesmo. Quanto a meios de você vir para cá, você tem, que eu já falei, né? A gente veio com um táxi, mas você tem transfers e você tem o ônibus. Eu reservei para vir só o táxi da vinda, porque eu tinha certeza que chegando aqui a gente conseguiria uma outra forma mais em conta para voltar. E realmente, hoje a gente conversou lá na recepção para pedir um meio de transporte para voltar e optamos por não pegar aqueles transfers que parecem ônibus grandes, que é mais em conta, porque nós precisamos ir para o nosso Airbnb, nós não vamos direto para o aeroporto, né? Então esse aí a gente ainda teria que parar no ponto dele para depois pegar um táxi para ir até o Airbnb. Então a gente perderia mais tempo e possivelmente gastaria quase que a mesma coisa do que já pegando um táxi direto para o Airbnb. Então nós fomos conversar lá na recepção e aí o taxista nos disse para, se pegarmos o táxi depois do meio-dia, ele custa em torno de $80, nós pagamos 120, então a diferença é grande, porque os táxis vêm para trazer pessoas ou para buscar pessoas, eles precisam voltar para Havana. Então quem fica aqui à tarde, ele já cobra mais barato porque ele já fez uma viagem ou está esperando para poder voltar, então é mais em conta. Então, novamente vou dizer, se você for reservar, não sei que você vai querer comprar o ônibus mesmo, né? Reserve a sua vinda, depois daqui você vai e reserva a sua volta, que com certeza vai sair mais barato do que a vinda. Moeda aqui é o peso cubano, porém aqui no hotel a gente só paga em dólar. E lá em Havana parece que alguns lugares só aceitam a moeda local mesmo, mas a maioria aceita dólar, então vocês não vão ter problema com dólar. E cartão de crédito também. Algumas bandeiras não são aceitas aqui, tá? São bandeiras mais internacionais, que é Visa, Master e tem uma outra... Diners, eu acho que são essas que são aceitas aqui. Parece que Wise e esses outros cartões, assim, tipo Nomad, essas coisas não aceita aqui, tá? Então se programe se você for trazer moeda nesse tipo de cartão, porque pode ser que você não vá conseguir passar. Então tenha sempre um cartão dessas bandeiras ou o dinheiro em mãos. Língua oficial aqui é o espanhol, mas todo mundo é muito solícito, eles se esforçam ali para te compreender, se você não souber falar um espanhol. Porém, né, como todos os lugares, mesmo quem não sabe muito aqui, eles sabem um pouco para te compreender ou te falar alguma coisa em inglês. Então tá aí a importância de você saber falar minimamente o inglês, porque aqui vem muito russo, canadense, chinês. Então, assim, se eles tiverem que saber todas as línguas, e é difícil essas pessoas assim falarem espanhol, então qual é a língua universal? Inglês. Então, o básico que você conseguir se comunicar em inglês faz diferença para você, porque todo mundo fala muito bem, ou entende e fala minimamente em inglês. Então, assim, eu tô fazendo inglês já tem quantos anos? Uns 3, 4? Quase 4 anos, desde que eu fui para as Maldivas e travei lá. Eu entendia, mas não conseguia me comunicar e voltei absurdamente frustrada, desesperada, e nunca mais queria passar por aquilo. Eu queria me comunicar sozinha, queria viver a experiência inteira da viagem, né? Porque eu me senti que eu não tinha vivido. O pessoal lá era super simpático e eu não conseguia conversar com eles. Então eu estou fazendo inglês, mas eu estou fazendo inglês online. Então, se você quiser também, às vezes não sei se você não se sente seguro com algum curso, algum lugar, a minha professora é maravilhosa, ela tem curso do básico até o mais avançado, aulas em grupo ou aulas particulares, mas se eu puder aconselhar vocês, eu aconselho a aula em grupo, porque você se solta, né? O meu medo que eu tinha de falar, de me comunicar, eu consegui me soltar, porque eu comecei a fazer aula em grupo. Então, caso você queira também fazer inglês com a minha teacher, eu vou deixar aí embaixo o contato dela para vocês, é a Nath, tem o Instagram dela, vou colocar o Instagram dela aqui também.
E aí vocês falem com ela que dá para vocês fazerem de onde vocês estiverem, de fora do país. Eu tenho colegas de classe do Canadá, tem colegas de classe da Itália. Então, assim, onde você estiver, dá para você fazer aula comigo ou com ela. Produtores de conteúdo, para vocês que têm equipamentos ou que gravam só para vocês. Assim como a gente, aqui eu tenho uma notícia ruim, apesar da maravilha e beleza que é esse lugar, Cuba não autoriza que você entre com drones, tá? Então a gente não pôde trazer o nosso drone para fazer filmagens maravilhosas daqui para vocês. E, inclusive, se você tentar entrar com o drone, ele pode ser apreendido, você nem vai conseguir pegar ele de volta para levar para o Brasil e ainda pode ser multado, tá? Então ainda vai sair caro. Além de perder o seu drone, você ainda pode sair com uma despesa grande daqui. Então não se arrisquem, tá? A gente tinha lido algumas coisas que estavam tendo algumas alterações na legislação com relação a isso, porém até esse momento já nos foi dito, inclusive pediu autorização para o hotel, às vezes com uma autorização especial, e eles falaram que não tinha como mesmo. Então se você tiver Insta360, outras câmeras que fazem imagens mais de cima, traga-as, mas o drone está proibido. Internet é uma coisa bem complicada por aqui. Os hotéis, hospedagens até tem algumas, né, Wi-Fi gratuito, mas funciona muito mal. Muito mesmo, não são todos os pontos que funciona, mesmo quando funciona é muito lento, é muito devagar, é muito difícil. Então assim, se você vem com a intenção de trabalhar à distância, de produzir conteúdo ao vivo, né, vai perdendo as esperanças porque é bem difícil aqui. Vamos para Havana, de lá nós vamos ver ainda, eu complemento as informações aqui para vocês, mas tem uma rede específica de internet deles que é um pouquinho melhor e nós vamos, acho que, comprar o chip lá. O chip não é caro, mas não sei exatamente ainda como vai funcionar essa internet. Assim que eu tiver mais informações, eu complemento esta aqui para vocês, tá bom?